Vamos comentar então, começar a comentar essas questões que você já indicou. Começar por essa 8, que começa falando de uma transformação química, né? É uma questão interdisciplinar ou ela só passa por cima? Sim, assim? é uma questão interdisciplinar, até porque ele tem que usar o conhecimento químico, que até está explícito no enunciado, na medida que ele fala que há conservação de massa e dos elementos químicos envolvidos, né? Mas ele precisa de conhecimento químico para que ele consiga desenvolver bem a questão, né? A partir deste momento, aí ele tem que montar um sistema linear e lidar com um sistema possível e indeterminado, né? Eu acho que a questão aqui é uma questão que pode ser considerada, né, de média para difícil, mas a principal sutileza, né, da questão é sim, a dificuldade que o aluno pode ter tido na análise dela, né? A montagem do sistema linear em si não era complexa, mas na hora de analisar, tendo que x, y, z e w teriam que ser números inteiros positivos, aí tinha uma sutileza interessante, tá? Deixa eu fazer mais, né, um comentário um pouco mais amplo, né? Você tem aí a equação XC8H18 mais YO2 e do lado de lá da nossa equação ZCO2 mais WH2O, né? Então, desta equação, sabendo que há conservação de massa e de elementos químicos, você tira o seguinte sistema. Olhando para o primeiro membro da equação, olhem lá. Então, você tem número de carbonos, né? Olha, 8x deveria ser igual a Z, né? Que está no segundo membro da equação. Ainda no primeiro membro, 18x tem que ser igual a 2 vezes o W, que seria aí a quantidade de hidrogênios, e a quantidade de oxigênios. Olha lá, no primeiro membro da equação, 2y, que deve ser igual a 2z mais W. Então, isso é um sistema linear homogêneo, certo? Não há necessidade de usar o escalonamento, que foi uma técnica que é muito útil, que nós usamos muito em sala de aula, mas não há necessidade de utilizar o escalonamento. É um sistema possível indeterminado, portanto, ele admite infinitas soluções, e aí a dificuldade, talvez, surja no momento do cara escrever essa solução geral, né? Então, chamando, por exemplo, x de nossa variável livre, né? X igual a alfa, e substituindo nas equações, para deixar todo mundo em função de alfa, olha só o que nós temos. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Sei que na matemática é um pouco mais complexo, né? Mas chamando x de alfa, nós temos o seguinte, que o nosso z é 8 vezes o alfa, o nosso w é 9 vezes o alfa, o nosso y é 25 meios vezes alfa. Aí é que está a análise, o momento que o cara tinha que dar aquela respirada e pensar, puxa, eu tenho aqui y, 25 sobre 2 alfa, mas sabemos do enunciado que o y é um número inteiro. É aí onde nós temos que considerar que alfa é um número par, pessoal. Se alfa é um número par, ele é do tipo 2K. Então, se alfa é igual a 2K, lá vamos nós novamente ressubstituir, né, no mesmo sistema, e aí sim obtendo a solução geral, né? Então, para x no caso, né, todo mundo em função de k, observe. 2k é o nosso x, 25k é o nosso y, 16k é o nosso z, 18k é o nosso w. Lembrando que o k é um número inteiro necessariamente positivo. Então, acho que essa sutileza, né, de observar realmente que o k, as variáveis aí no caso são inteiras, o k tem que ser um número, o alfa tem que ser um número par. Acho que aí mora a dificuldade da questão, né, na hora de escrever a solução geral do sistema. Então, nossa, me pareceu uma questão muito sei que difícil. talvez falando assim, né, sem poder escrever, sim, talvez pareça um pouco mais difícil, complexo do que de fato é. Mas acho que a análise da questão é mais complexa do que a resolução de fato, né? A álgebra da questão não é tão complexa. O sistema é um sistema simples, né? Não tem nada muito grave, não há escalonamento, enfim, só uma questão de lidar com substituição de variáveis, né? Agora, realmente, essa análise pode ter tornado a questão difícil, de fato. Os candidatos talvez tenham achado a questão é difícil nesse aspecto. E, enfim, essa questão 8 é a questão onde a matemática aparece de maneira mais contundente, vamos dizer assim, né? Onde há um conhecimento específico mais denso, onde ele tinha que saber um conceito de sistemas lineares, sistema possível indeterminado, saber que o SPI tem uma solução geral que vai ficar em função aí de uma variável.
Enfim, né, é uma questão especificamente, apesar de ter que ter um conhecimento químico, ela predominantemente é de matemática, essa questão.